Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Simplício Freitas, economista, contabilista e advogado, mestre em computação. Foi gerente-geral de processamento de dados de EIP da Petrobras. Foi por 8 anos Western Dico, Schlumberger Houston e mais 8 no Brasil. Atualmente é secretário de Finanças da SBGF, Sociedade Brasileira de Geofísica. Nosso tema é os desafios da TIC em HPC em óleo e gás. Boa tarde, Simplício Freitas. Boa tarde, Cavanha, e boa tarde ao seu público. Estou muito alegre em estar aqui junto com você. É um prazer, Simplício. Obrigado. Simplício, óleo e gás, como está, na sua visão, Brasil e mundo? Olha, para começar, aqui no Brasil, o setor de óleo e gás é 13% do nosso PIB, que é um número extremamente grande. Né? E, segundo esse dado, é o dado da ANP, da Agência Nacional do Petróleo. 13% é um número muito bonito. Ora, mas infelizmente ainda estamos atrasados nessa corrida ao ouro, né? Nós temos um potencial muito grande, mas o que aconteceu aí não deixou muita margem para crescimento. Agora, o que é muito importante frisar é que outros países que também são grandes produtores podem fazer exportações desse petróleo. Nós aqui consumimos mais ou menos o que nós temos em termos de barris. Então, em síntese, o Brasil é muito importante para o PIB brasileiro e ele é um commodity extremamente fundamental no mundo. Vocês terem uma ideia dessa importância, eu quero contar aqui o caso da Saudi Aramco. A Saudi Aramco, ela deu um lucro de 111 bilhões em 2018. Olha, isso quer dizer que a Saudi Aramco, como empresa, ela é maior do que a Apple, do que a JP Morgan, do que a Chevron, e do que o Google e do que a Exxon. Todas elas juntas são menores do que a Saudi Aramco. Então, por aí você vê a importância do petróleo. Sem querer entrar em política, você viu que o petróleo, se você parar o petróleo, qualquer coisinha que aconteça, o mercado flutua muito, porque é um risco de você paralisar o mundo e paralisar o país. Nós tivemos um caso recente aqui no Brasil, de paralisação de transporte, onde você vê a importância do setor de óleo para esse... O setor de óleo, além de uma commodity, é também um setor estratégico. Você poderia, em tese, interromper o mundo com a falta de petróleo e quebrar várias economias. Perfeito. Você tem uma história importante na TI do Brasil em óleo e gás, né? Foi a Petrobras, gerenciou essa atividade toda na Petrobras. O que a TI, a tecnologia da informação, mudou em óleo e gás dos tempos aí de 30 anos para cá? Olha, interessante. A indústria do petróleo é bem mais velha do que a indústria da TI. A indústria do petróleo, como você, como geólogo, sabe, ela é uma indústria que remonta ao 1700, 1800, né? Com toda aquela aparato. E naquela época já se fazia, através somente da geologia, a pesquisa. Aqui no Brasil, praticamente, se fez pesquisa a partir de 1937, 1940, mas ela tornou-se realmente grandiosa a partir da plataforma continental. Porque quando eu cheguei na Petrobras em 60, me disseram que a Petrobras estava encerrando as atividades, porque não tinha petróleo no Brasil devido ao relatório Link. E, inclusive, o meu chefe da época me aconselhou a perseguir outras atividades. Mas o fato é que eu perseverei nessa atividade, não é? Apesar de tudo o contrário, e eu comecei a trabalhar aqui no Rio de Janeiro em 1966, 67,
no primeiro computador, no primeiro computador analógico. Nesse tempo você trabalhava com Petbold, você trabalhava com Delay Line, em 1967. Em 68, começou a prospecção marítima, ainda incipiente 2D, na Bacia do Espírito Santo, etc. e tal, e a Petrobras resolveu fazer um centro de processamento de dados digital. Após uma visita a diversos fornecedores, a Petrobras instalou aqui na rua Senador Dantas 14 o maior computador da América Latina, o IBM PS-44 com 256K, eu vou repetir o número, hein? 256K de memória, não é K, é 256K, eu não tenho, é um negócio tão pequeno que hoje em dia seria, vamos dizer, 4 ou 5 folhas de Word, né? E isso aí começou aí. O computador, ele é usado basicamente no petróleo com a seguinte finalidade. Nós vamos supor, na última edição aí de uma revista americana, deu que a BP melhorou o seu algoritmo de Full Wave Inversion, em que a avaliação de um reservatório que antes era feito em 1 ano, passou a ser feita em 2 semanas. Olha, isso é uma redução de custo fenomenal, até porque todo mundo sabe que a prospecção marítima é muito mais cara e muito mais onerosa do que a prospecção terrestre. Então, era de analógico para digital, essa foi a grande transformação? A primeira transformação foi de analógico para digital. Olha, com o analógico você fazia quase nada, eram muito poucas atividades que você podia fazer com o analógico. Você podia fazer uma pequena correção de move out, etc e tal, mas não era a arma que você tinha naquele momento. E depois com o digital não, você podia aplicar filtros, você podia ver até muitas coisas. Começou abriu um novo leque de possibilidades. E aí veio o HPC? Aí o HPC só começou realmente. Na verdade, o HPC sempre existiu, porque o Convolver era uma máquina especializada em fazer operações de ponto flutuante a alta velocidade. O 3838, que era uma máquina já decomissionada pela Marinha Mercante, também transformada de Fourier em altíssima velocidade. E as máquinas vetorizadas, como nós sabemos, também são assim. E a partir daí começaram as máquinas em processamento paralelo, que deram uma outra amplitude e outras possibilidades, né, a você fazer investigações do subsolo com maior precisão e com maior rapidez. Isso muito em sísmica, em geofísica, processamento geofísico. Não só em geofísica, não. Olha, eu diria que 2 exemplos clássicos. O cálculo de estrutura de plataforma. Ele era feito, você imagina você fazer aquilo tudo em prancheta, fazer cálculo com máquinas, etc., máquinas rudimentares. Você passou a fazer isso nesses computadores que eu te falei aí, os IBMs da vida, os 3090, você fazia com os cálculos de estrutura. Engenharia de reservatório. Então, geofísica, geologia, poço e engenharia mesmo? E a engenharia de reservatório. Porque hoje é tão importante quanto a sísmica, e hoje em dia é quase que uma matéria só, é a engenharia de reservatório. Porque você quer saber quanto é que tem, como é que está o reservatório, como é que vai fazer isso, aquilo outro. E o HPC, você podia explicar para a gente o que é o HPC? E isso agora em nuvem, isso funciona? Olha, HPC em primeiro lugar. HPC é um nicho de, como é que é, o EIP, a sísmica, e o HPC em si,
o nome HPC é um nicho de supercomputação, tá certo? Porque, na verdade, é menos de 5% do mercado. É um nicho muito, muito restrito. Se você olhar os grandes computadores existentes no mundo, eu diria que 30% estão com o governo americano, outros 20% estão na Europa, e a maioria tem um tripé do governo metido no meio nesse grupo. Se usa muito para genética, se usa muito para outras finalidades. Muita simulação, muita coisa. Muita simulação. Aqui no Brasil, do meu conhecimento, fora a Petrobras, que tem a HPC, tem o uso intensivo para a sísmica e para reservatório, eu sei do CPTEC, no INPE, que faz a previsão de tempo. Que para a previsão de tempo, além de estações de captura, você é preciso ter os programas para fazer isso aí. Mas o mercado é pequeno. O mercado é pequeno e muito caro isso também, não é? O mercado é pequeno e caro e muito especializado, entendeu? Você não pode querer que, vamos dizer, tem países que não publicam o que eles têm, porque acham que isso aí é uma questão de segurança industrial, segurança de negócios. O camarada, às vezes, não quer dizer que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele está fazendo. Isso aí é uma segurança que ele tem industrial dele, debaixo de severas vigilâncias. Simplício, olhando então agora para frente um pouquinho, você fez uma história muito interessante para a gente do HPC e dos computadores. Quais são os principais desafios da computação no óleo e gás que você vê? Olha, no óleo e gás, ainda existe a necessidade. A sísmica, principalmente, ela ainda precisa de muito mais petaflops do que os que existem hoje. O que o pessoal, os geólogos, os geofísicos gostariam de ter era, vamos dizer, o que nós temos hoje disponível está muito aquém do que eles gostariam de ter. Por quê? Porque eles querem reduzir, como o custo de uma plataforma dessa e o tempo que leva a você explorar e botar ela em produção às vezes 10, 12, 15 anos, você precisa diminuir esse tempo, né, de levar isso aí, de determinar se vale a pena realmente você fazer todo o investimento numa plataforma, todo o investimento de manutenção, etc. para chegar lá e dizer, aqui não deu muito petróleo. Então você quer ter o máximo de segurança para você ter lá. Então, por essa razão, os investimentos são principalmente para que haja essa certeza. Infelizmente, aqui no Brasil, o grosso, vamos dizer, 90% do nosso petróleo está em área difícil, quer dizer, na área marítima, tá certo? Não. Nem todo mundo tem a sorte dos árabes, da Saudi Arábia, de ter em 8 campos, ou 9 campos, salvo engano, eles são o maior produtor mundial, com 10 milhões de barris por dia, com 8 campos de petróleo em terra. Isso aí é porque o Alá baixou lá e disse assim, aqui é a terra abençoada. Mas nós aqui, nós temos os nossos prospectos, são prospectos de longa duração e de alto investimento. Você voaria num Boeing Max 737? Olha, eu tinha um chefe na Petrobras chamado Murilo Marroquim. E hoje faz muito tempo quando eu estava na Petrobras, aí um dia eu brinquei com ele. Olha, chefe, se algum dia eu tiver eu trabalhava em computação há muitos anos, era programador, e eu disse para ele, olha, se algum dia eu tiver um avião, e eu gosto muito de aviação, mas se algum dia eu tiver um avião programado por computador, eu não vou nesse avião. Até quando aconteceu esse caso do 737, eu mandei uma nota para ele respondeu com a ha. Tá? Mas o fato é o seguinte, o primeiro voo desse avião foi em 2016, tá certo? Não? Ele parou de voar já tem uns belos 4, 5 meses. Que prejuízo que é para a Boeing, né?
Esse prejuízo para a Boeing, ele foi maior do que o prejuízo que houve do DC-3, que competiu com ele e quase fechou a Boeing aí, nos primórdios, né? Ele, não sei se vai, mas teve um baque tremendo. Agora, a Huawei é um casinho um pouco diferente. A infraestrutura de rede hoje é dominada lá no mercado asiático pela Huawei. E acontece o seguinte, todo mundo sabe que a Cisco foi processada nos Estados Unidos, né, por cópia do código dos seus roteadores. Enfim, eu estou falando em segurança. Você não sabe o que está por detrás do código desses roteadores, dessas computações, dessas tráfegos urnas eletrônicas. Você vê o seguinte, você tem um celular desse aqui você tem um computador imenso. Eu não sei se vocês conseguem perceber, eu pelo menos fico muito triste, quase que semanalmente esse celular é atualizado. Por que há tanta atualização em cima de um celular desse? O código, quem tem o Windows 10, verifica que ele está trabalhando, de repente precisamos atualizar. O usuário leigo, ele não entende o que é aquilo. E eu me assusto. Poxa, será uma falha de segurança, mais uma falha de segurança que aconteceu em cima disso aqui? Então, existe muito casos mal resolvidos em cima disso aí, entendeu? Eu temo que algum dia as nossas comunicações, de tão fracas e tudo, você possa ter que usar pombo correio para fazer comunicação. Tá certo? Não? Você sabe que o pombo correio foi muito utilizado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Pode ser que imagina se der uma zebra aí numa rede mundial de computadores. Como é que fica o mundo? O mundo fica desgovernado, não é isso? Não? O mundo fica completamente desgovernado. Você tem algum elemento que você pode concluir que você não está sendo hackeado com qualquer desses telefones celulares, com qualquer computador? Existe algo que você tenha certeza? Todo mundo sabe que os aplicativos têm 2, 3 portas abertas lá para que o desenvolvedor possa examinar, não sei o que, com a conversa fiada muito grande. Então, nós estamos enfrentando uma era de incerteza. Estamos cada vez mais enfrentando uma era de incerteza, né? Mas, na verdade, eu acho que eu não sei tudo o que se passa. Por exemplo, será que num caso de uma guerra cibernética, o mundo pararia? Ou será que existe, em paralelo hoje, uma rede em paralelo? Ou algumas redes privadas, com outros caminhos, com outros hardwares e com outros softwares? Não sei, isso é uma questão. Eu posso até estar sendo alarmista, ou posso estar até sendo, vamos dizer, fazendo uma teoria da conspiração. Você já imaginou se cair a rede de WhatsApp aqui, fica todo mundo maluco? Cai a rede da internet, fica todo mundo louco, entendeu? Então é um grande problema, Bom, o que vem por aí? O Brasil só sabe aplicar aquilo que os outros inventam? Como está o nosso querido Brasil? Olha, o Brasil agora passou a ser o 6º país com a maior população. O Paquistão tomou o 5º lugar dele. E a população grande ajuda muito, porque você tem uma base humana muito grande. Eu ainda continuo achando que nós humanos somos ainda muito superiores às máquinas, apesar da inteligência artificial, etc. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o Brasil tem a opção atualmente de ser um grande fornecedor de commodities de alimentação do mundo. Então, grande parte do que o Brasil está fazendo hoje, se você olhar a economia de um modo geral, nós somos um grande exportador de minério, de matéria-prima e de alimentação. Tem tanta gente no mundo que precisa desse negócio. Agora,
Você sabe que no Brasil já aconteceram experiências frustradas em cima disso. Você sabe que havia a Secretaria Especial de Informática, o doutor Exílio, lá em Brasília, representando, que chamava-se ACEI, lá nos idos de 1970 e tantos, né, de 80. Houve uma incipiente indústria aqui no Brasil de hardware, tinha a Itautec, tinha Scopus, tinha variadas outras empresas, e elas, não sei dizer bem a causa, elas perderam o mercado e praticamente saíram do mercado. Agora, nós não devemos ficar tristes com isso não, porque no caso que nós estamos falando, o HPC ele é apenas 5% do mercado mundial. Para você ter o HPC, seria preciso um tripé. Tripé com dinheiro do governo, participação da academia e participação de investidores. Agora, isso não é um negócio que você abre hoje e dá milho amanhã. Isso é um negócio que você planta hoje, daqui a 10, 15, 20 anos é que você vai colher os frutos. É uma árvore cuja fruta demora muito a dar. Então, para você, deixa eu voltar um pouquinho, em 2000, eu fui convidado a participar de um grupo de cientistas aqui do Brasil, e foi até publicado um livro chamado Livro Verde da Sociedade de Informação. Esse livro está por aí, quem quiser achar na internet. E o que era esse livro? Esse livro era a grande parte da indústria e grande parte da academia e todas essas pessoas se reuniram para dar o fundamento a essa coisa. E se notou, então, que era preciso que houvesse esse tripé, né? Faltando um dos dois não se sustentava. Precisava o governo, precisa da universidade e precisa de investidores. O que eu sei que a FINEP andou sustentando e andou amparando algumas empresas nesse setor. Eu sei disso. Por que nós não temos esses três? Olha, o investidor brasileiro, como esse mercado é pequeno, e ele não é possuidor de um grande capital, ele não pode ficar com esse capital empatado 10, 15 anos. Por outro lado, segunda parte do tripé, o governo também está numa situação difícil de investir. Mas por outro, o governo... E a universidade também tem dificuldades. Eu achava que talvez, eu não estou aqui com a intenção de que o ministro da Ciência, o astronauta Coronel Marcos, esteja ouvindo essa palestra. Mas eu acho que isso aí está na alça de mira dele, porque isso é tecnologia, tá certo? É tecnologia. Se ele pudesse incentivar novamente a FINEP e fornecer isso aí, porque com poucos recursos, as universidades são pobres, as universidades são pobres em recursos, certo? Então nós temos o investidor que não tem um capital muito grande para aguentar um projeto de 10, 15 anos, e as universidades que são pobres de recursos. Então aqui no Brasil, se você quisesse entrar nesse mercado, já foi feito esse primeiro estudo aí da Sociedade de Informação no ano 2000, em que tinha todo o panorama desse negócio, e de fato foi feito o estudo, mas o estudo foi apenas, desagou em nada. Para simplificar, desagou em nada. Muito bom, Simples Freitas. Gostaria de agradecer seu tempo, conversa, bate-papo. Muito obrigado. Olha, eu aqui agradeço e peço ao pessoal aí que não me leve como alarmista, ou que me leve como... Não gosto de teoria da conspiração, mas infelizmente eu estou contando o que eu sinto e o que eu sei, entendeu? Não, o pouco o que eu sinto e sei. Hoje em dia você sabe que hackear um telefone, isso é um negócio de criança. Hoje em dia está quase se tornando um negócio de criança, entendeu? De tão fácil.
Então, a última palavra minha é de advertência. Olha, cuidado com o que vocês fazem e cuidado com o que vocês estão sendo vigiados. O grande irmão, o 1984, finalmente chegou agora em 2019. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.